Olá, meu nome é Tamara Freire, sou procuradora do município de Salvador e esse é o podcast Asa da Palavra, uma parceria com a Associação dos Procuradores do município de Salvador, que traz entrevistas sobre os livros mais legais da literatura nacional e estrangeira. Olá a todas, olá a todos, nossos queridos e queridas ouvintes. Hoje vamos falar sobre um livro maravilhoso de Fyodor Dostoiévski, Memórias do Subsolo. E aqui o entrevistado dessa vez é meu parceiro literário de quase todas as horas, Bruno Prazeres, e vamos entrar nesse universo aqui. E aí, Bruno, tudo bem? Bem, um pouco receoso de como vamos encarar esse grande desafio, talvez até beirando um pouco do arrependimento de ter me colocado nessa situação, mas agora vamos lá, vamos para cima e vamos ver. Tomara que no final todo mundo goste do que a gente vai tentar propor para vocês. Bruno, você é o grande especialista em Dostoiévski das pessoas que eu conheço à minha volta. Então, se não for você, eu não sei quem eu chamaria. Respire fundo, que vai dar tudo certo. Vamos entrar nesse subsolo. Mas pegando esse gancho aqui, Minotauro ou Centauro? Animal e homem ou homem, razão e animal? Bruno, será que estamos dando seguimento à série Como Prescrutar Literariamente a Alma Humana? Já que iniciamos no episódio anterior com Clarice, estamos na iminência de descer ao subsolo de um homem? Sim, acho que é uma boa maneira da gente introduzir esse tema, é fazer essa distinção. O homem do subsolo, talvez a característica que eu entendo que seja mais marcante é que é um homem cindido. Assim como tem um aspecto animal, você vai ter um aspecto racional. E a predominância e o equilíbrio de forças é um equilíbrio extremamente tênue. No homem de subsolo, eu acho que percebe muito, sobre muito aspecto essa luta entre o lado claro e o lado sombrio dele. Acho que é uma boa maneira da gente começar a perceber esse homem do subsolo. É isso aí. E para a gente começar entrando no clima, vamos escutar um pouquinho o concerto para piano número 1 de Tchaikovsky. Uma delícia, né, Bruno? Escutar Tchaikovsky. Acho que tem tudo a ver. É russo também, traz essa alma russa um pouquinho. E isso eleva, né, eleva o espírito. Tomara que a gente também esteja no mesmo patamar e a gente vá se elevando, ele sirva de inspiração para essas palavras vindouras. Do subsolo aos céus, a gente faz um percurso em segundos, quem sabe, né? Sem paradas, de preferência. Então, como aqui eu vou fazer uma pergunta parecida, mas diferente. A gente sempre pergunta para os nossos entrevistados por que ler, né, Bruno? Dessa vez eu vou perguntar para você: por que ler Dostoiévski? Eu acho que porque Dostoiévski é o maior de todos. Acho que a maneira como Dostoiévski vai escrever sobre os tipos humanos é até hoje inigualável. Não conheço nenhum outro escritor que tenha 4 livros tão determinantes, tão importantes para o conhecimento humano, como os 4 grandes livros de Dostoiévski. O principal biógrafo, Joseph Frank, ele vai chamar dos Anos Miraculosos. E aí você tem 4 obras-primas. A gente pensa, pô, tem Tolstói também, o russo, mas Tolstói você vai ter o quê? Gert Paz, Ana Karenina. Talvez Balzac se aproxime e tenha mais de 2 ou 3 livros que sejam num patamar mais elevado. Mas com a profundidade de Dostoiévski, com os temas que ele aborda, dissecando ali o homem russo, que já é um homem que fica entre o asiático e o europeu. Então, assim, ele acaba já absorvendo essa parte do mundo. E além disso, também ele vai escrever ali no século XIX, em que você vê em uma sociedade com aqueles resquícios feudais, mas ao mesmo tempo já na porta de entrada da modernidade. Então vira um espectro, ao falar sobre esse tema, vira um espectro universal. Em algum momento se passou, a nossa sociedade passou pelo que a Rússia já passou, ou mesmo assim acho que ainda vai passar. Então serve de ensinamento para o passado, de relato histórico, assim como vai servir
de intuição para o futuro, porque ainda virá. E ele traz muito a alma humana, né, Bruno, então isso é de uma universalidade, assim. E como você falou na nas conversas anteriores, como ele, diferente de autores de nomeada pregressos, até com nomes grandes como Shakespeare, que entraram na questão humana, mas como ele aprofundou, é algo, assim, digamos que foi ele que fez isso pela primeira vez com genialidade. Você concorda? Concordo, até existe um tipo de uma discussão que parece até uma discussão bizantina, quando surgiu na literatura a primeira vez esse tal desse homem do subsolo. Alguns vão apontar Turgenev para dizer que Memórias de um homem supérfluo, você já teria mais ou menos essa figura, que é um homem que ele não se sente de forma alguma incluído dentro daquele meio no qual ele vive. Então é um homem cindido, é um homem desajustado. Eu vou pedir aqui, vou me utilizar de um recurso e vou pegar o título de um poema de Camões para tentar definir como é que é esse homem. Seria o homem desconcertado, o desconcerto do mundo. É um poeminha bonito de Camões, em redondilha maior. Eu vou pegar esse título. O homem do subsolo é um homem que enxerga o mundo de uma forma completamente desconcertada. Os outros personagens que tinham mais ou menos essa mesma fleuma, uma zona cinzenta entre a maneira como eles gostariam de se posicionar e a maneira no qual o mundo os tratava de volta, que você vai chamar ali de homens supérfluos, acho que tem uma diferença ali em gradação. Todos eles são um pouco melancólicos, todos eles são desesperançosos, todos eh, eles sofrem de um determinado tipo de apatia. Você vai ver até se você retroceder um pouco mais, no romantismo alemão você já tem muito dessa característica, o sofrimento do jovem Werther. Então, você vai uma tendência normal e natural para que a pessoa aos poucos vai desistindo do mundo. O mundo é um lugar tão hostil, o mundo é tão diferente do que eles imaginavam que eles preferem abrir mão disso. No Homem do Subsolo, acho que não. Acho que o Nome do Subsolo ele vai inaugurar um novo tipo dentro do caleidoscópio da experiência humana. Porque, apesar dele ter esse desconcerto, ele também tem uma revolta, um ressentimento, uma necessidade, uma vontade de se afirmar, até trazendo esse mal-estar. Então, quando os outros sofrem de um tipo de passividade, ele tem uma coisa mais histérica, alguma coisa relacionada ali a um comportamento obsessivo. Eu acho até que ele inaugura, de uma maneira ou de outra, nossos conceitos assim de ansiedade, de angústia. Isso é interessante porque esse livro, O Homem do Subsolo, ele já foi explorado por grandes mestres da humanidade. Ele vai ter um efeito catalisador no século XX, por exemplo. Aquela ideia de Freud, né? Freud utiliza muito desses conceitos presentes em Dostoiévski para descrever algumas pacientes, para descrever algumas teses filosóficas. E eu não consigo conceber o mal-estar da civilização sem fazer associação direta com essa ideia presente no Nome do Subsolo. Ah, certamente. E esse homem do subsolo é um homem feito, como você disse, é um homem feito de estilhaços, né. Ele pendula entre esse narcisismo mais arrebatado e essa autoflagelação, que é algo que Freud explorou muito isso, né, desses seres humanos muito cindidos, muito angustiados. Ele foi seminal nesse aspecto, né. Sim, acredito que sim. Eu tenho uma tese, um tema principal associado a Dostoiévski, que eu acho que dá para entender um pouco porque esse personagem ele tem toda essa ambivalência. Eu acho que o tema central da obra de Dostoiévski, não dessa obra em si, mas das obras no geral de Dostoiévski, ele vai partir do pressuposto de que o homem precisa de algum tipo de salvação. Então quase todos os personagens determinantes deles vão sair mais ou menos dessa ideia de um inferno, dessa ideia de uma dificuldade absoluta e vão caminhando cada vez mais próximo para tentar chegar na luz. Talvez o Homem do Subsolo seja um dos poucos que não consegue dar aquele passo adiante. Mas é exatamente esse conflito interno, duradouro, esse conflito ali consigo próprio, com a sociedade que está rodeando, com os outros personagens, todas essas características juntas que levam a esse ponto de crise. Então, todo esse grande livro de Dostoiévski tem um determinado momento ali que tem uma crise, e nessa crise a gente consegue visualizar sobre essa forma, nessa necessidade de sacrifício, essa necessidade da confirmação, essa necessidade do sofrimento, essa necessidade de espiar. Mas tudo isso está presente sim nessa obra.
Pois é, então você já até antecipou um pouquinho a minha próxima pergunta, que é dar uma sinopse um pouco desse livro. Você já falou meio desordenado, agora, ah, eh, colocar assim no tempo certo, né, se é possível dentro desse livro, essa sinopse. Por que que você escolheu esse livro de Dostoiévski, dentre tantos outros, para se falar agora? E entre Dante e Dostoiévski, nessa Memórias do Subsolo, para você, quem foi capaz de trazer a descrição do inferno mais próximo a nós? Essa é uma pergunta extremamente difícil, complexa. Eu vou tentar ver se eu consigo responder essa pergunta à altura. Eu acho que existem algumas distinções, e aí eu acho que a primeira distinção que eu vou tentar colocar, como talvez formas puras, né, um conceito kantiano em formas puras, é a ideia do espaço. Dentro da obra de Dante, o inferno ele tem uma localização física, é um lugar de fato. Eu acho que dentro da obra de Dostoiévski, ele não tem um local. O inferno é a mente do homem. Tem até uma passagem, né, do Paraíso Perdido, de John Milton, e aí Adão vai perguntar para Lúcifer como é o inferno. Aí ele vai dizer: "O inferno sempre me acompanha". Então, assim, existe uma representação de que o inferno é um estado mental. Acho que isso é muito forte em Dostoiévski. Já Dante não, já Dante ele vai acreditar que como se existisse um outro tipo de realidade. É uma coisa alegórica, mas o inferno não seria o estado da mente, sim um lugar em que ele vai se purgar por todos aqueles pecados. E em consequência, você também vai ter uma distinção no tempo, porque para o inferno de Dante, essa punição só vai começar depois que você morre, falece. Então ele está além do tempo. Em Dostoiévski, ele vai te acompanhar no aqui e agora. Então, o estado presente infernal que você pode vivenciar dentro ainda da existência. Para Dante, seria algo além da vida, algo além da existência. E aí eu acho mais interessante o seguinte: existe aquela inscrição no Porta do Inferno, que é uma das inscrições mais conhecidas da literatura. Vou tentar reproduzi-la de uma forma livre. Aquele que adentrai por essa porta, abandonai toda a esperança. Sim, sim. Então existe uma sentença definitiva, irrevogável, inapelável, de uma vez você presente no inferno, assim você permanecerá por toda a eternidade. No personagem de Dostoiévski, esse menos, mas na obra de Dostoiévski, como o inferno é um estado mental, um estado espiritual que você vivencia, é uma consequência natural que você possa reverter e redimir esse inferno que há em si. Possa haver uma depuração, né? Eu acho que é uma ideia da redenção, acho que você pode se salvar. Não é um inferno definitivo, porque é o seu estado mental. A partir das ações que você faça, você pode voltar à comunhão universal. Você pode se absolver. Para Dante, não. Para Dante, ali vai ser o balanço final do que aconteceu em sua vida. Então, como você não vai voltar a viver, aquilo ali é definitivo. Para Dostoiévski, como o inferno é o aqui e agora, ou a Sartre tem também, né, aquela ideia, o inferno são os outros, entre quatro paredes, que ele bota ali na peça, que é exatamente o convívio que vai fazer com que esteja o inferno. Mas para Dostoiévski, dependendo das ações que você tiver, ainda existe a possibilidade da salvação. Parece um pouco aquele sentido de graça de Santo Agostinho. O homem está o tempo inteiro na perdição, o homem está o tempo inteiro no pecado, o homem está o tempo inteiro na queda. Mas por uma palavra sua sereis salvo. Sempre existe a possibilidade da alma humana sair da situação que está e voltar ao seu lugar de origem, que é perder essa elevação. Então, assim, para mim, essas são as diferenças primordiais. A questão do tempo, a questão do espaço e a questão da definitividade. Muito bom. Agora só volta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes Hum. se situarem um pouquinho mais. No Uma livro. sinopsezinha, você já disse o porquê desse livro, ou se você quiser explanar mais um pouquinho, mas vamos entronizar um pouquinho os nossos e as nossas ouvintes nessa conversa. Vamos fazer a coisa mais tentar fazer a coisa mais simples. É um livro dividido em 2 capítulos. Ele é escrito em forma de memórias, então você tem ali um estilo em que permite que o personagem ele se exponha na maneira no qual ele pretende. Não existe o conflito de um outro personagem, não existe o conflito aí de visões antagônicas. Todo o livro vai ser conhecido e narrado pelo esse personagem, que é um personagem que não tem nome. É uma coisa até interessante. Nós sabemos que é um homem, nós sabemos que é um homem de 40 anos, nós sabemos que é um homem de 40 anos que vive na Rússia na metade do século XIX. Ele vai primeiro tratar, quase como se fosse uma sessão psicanalítica,
ele vai aos pouquinhos tentando se descrever o que é que ele entende que ele é, e aí tem aquelas 3 primeiras frases do livro que são célebres: "Eu sou um homem doente, eu sou um homem mau, eu sou um homem desagradável". Ele vai falar um pouquinho porque ele se enxerga dessa forma, e essa é a parte do livro chamada de subsolo. Aí é uma parte do livro que para muita gente é a parte primordial, que você vai ter aqui aquelas discussões filosóficas, você vai ter aqui a parte da discussão dos rumos que a sociedade russa deverá tomar. Estão todas presentes nessa maneira ali do subsolo. E nesse caso aqui é um personagem inovador, porque esse fluxo de consciência vai colocar um homem que, em certo aspecto, ele está numa situação banal, poderia ser qualquer homem, até por isso ele não tem nome, mas ao mesmo tempo ele vai enfrentar homens que até então não eram desconhecidos de um tipo de literatura em si. Ele não é um herói, na verdade ele é um anti-herói, e por Sim, isso chama tanta atenção. Para muita gente, o primeiro livro existencialista é O Homem Solo. sim. Sartre mesmo, você vê que Sartre, quando vai escrever A Náusea, que é o livro existencialista por excelência dele, ele bebe muito da fonte do Homem do Subsolo. O Antônio Roquetin, né, que é o personagem principal, ele é uma reencarnação do Homem do Subsolo, ele tem aqueles mesmos problemas, aqueles mesmos traumas. Você vai trocar ali 50, 60 anos depois para uma França antes dos anos 40, mas a questão toda estrutural é a mesma do Homem do Subsolo. E na segunda parte do Homem do Subsolo, que é A Propósito da Neve Molhada, eu acho esse título sensacional, É mesmo. porque a ideia da neve molhada me remete a uma ideia de dissolução, destruição, mudança de estado físico, uma decomposição. E eu acho que vai ser importante as passagens que tem a neve molhada com o fio condutor que ele vai querer contar a história. Mas nessa parte que é a propósito da neve molhada, ele vai pontuar e vai exemplificar 3 situações da vida dele, no qual marcaram de uma forma ou de outra ele tão profundamente a ferro e a fogo, que mesmo 20 anos passados ele precisa rememorar para poder entender e encaixar o que cada um ali ocasionou como uma cicatriz permanente dentro dele mesmo. E aí são 3 situações que vão variar ali do patético, ou talvez do extremamente inusitado. Ali a gente tem uma abertura ali para algo completamente inesperado, de surpresa. Eu não sei até onde se pode adiantar, se não pode adiantar, talvez tenha um spoiler ou não, nessas 3 situações. Mas acho que essas 3 situações que são de fato a memória do subsolo, você em retrospectiva você vai entender como esse homem do subsolo se tornou quem ele de fato é. Então acho que a sinopse é mais ou menos essa, não é um livro linear, não é um livro que você vai ter um 2, 3, 4, 5 personagens que vão cruzar, não vai ser um livro que você vai ter ali, vai começar de uma tentativa de um casamento, até terminar até um tipo de casamento, vai ter um acontecimento, que aquele acontecimento seja determinante para o restante. É muito mais ali uma memória de um homem comum, dentro de uma sociedade relativamente comum, mas ao chegar e ver muito de perto, a gente vai perceber todas essas fissuras que a gente começa a identificar nos outros seres humanos. Um homem comum, mas um homem muito inteligente, né, que consegue perceber, inclusive o lodaçal onde ele está. Ele tem consciência, ele não é um homem inconsciente. Então, e isso é um fato interessante. Você estava falando, eu estava me lembrando da música de Tico Buarque, assim, "Um pote aqui cheio de mágoas", eu acho que é o que mais define ele, porque é um homem com ressentimento, ele vai rememorar, coisas do passado que sabe aquela história, não tem pessoas assim: "Ah, eu me lembro do que você fez comigo em 6 de janeiro de 1986". Sabe aquelas pessoas assim, super ressentidas? E esse personagem tem, uma das características de estilhaço da alma humana dele é o profundo ressentimento também, né. Sim, sim. É, nesse caso específico dele, tem uma frase clássica que fala, né, tem até na Sinemografia de Matrix, que a ignorância é uma dádiva. E No caso dele específico, acho que o conhecimento dele é uma maldição, e é de uma fato uma maldição, é. maldição, porque aí vai também aquela ideia de um mundo desconcertado, do mundo cindido. Como ele tem uma plena consciência do que ele é capaz, ele percebe que ao existir, sendo menos do que ele poderia ser, aquilo por si só já traz para ele esse mal-estar, esse desajuste. Então é como se o tempo inteiro ele percebesse que a existência dele é menos do que deveria ser, menos do que ele poderia fazer, menos do que ele poderia encontrar. Então ele fica sempre no mesmo dilema de tentar conquistar o que ele acredita que seria por direito o que caberia a ele, ou se ele fica cada vez mais preso em si mesmo, em si mesmado, sentindo prazer até nesse tipo de sofrimento. É uma coisa interessante, né? Em alguma medida,
a existência dele é mais perceptível na medida em que ele sofre. É como se ele, para estar vivo, ele precisasse também estar sofrendo. Sim, sim. E isso Freud explorou muito no Futuro, e essa relação de espelho que ele tem, né, dele e ele olhando para ele e para o que podia ser assim, o confronto entre ele e ele mesmo, numa relação de espelho, não só já aqui numa denúncia entre o eu outro, mas o eu outro dentro de mim. Tem muitas coisas nesse livro, mas vamos seguir, senão a nossa conversa fica em redondilhas É, e a gente não sai em desses redondilhas subsolos. maior de preferência. Bom, Bruno, aqui, eu vou me ater mais a essa primeira parte, que assim, Dostoiévski, né, nessa primeira parte, sobretudo, parte da premissa filosófica de que a razão e o intelecto não totalizam o humano. Há uma crítica da razão como determinante para manipular a natureza humana, já que essa natureza desconsidera a condição humana como tal. Você já começou a falar um pouco sobre isso. Eu faço essa pergunta porque eu gostaria que você mencionasse, se você achar interessante, o livro intitulado O que Fazer, de Chernyshevsky, não é isso? É assim que Isso. Eu não sei pronuncia. como é que pronuncia, mas a Deve ser grafia. por aí, mas vão perdoar a gente, né? É, Que ganhou muita fama e foi um dos livros mais lidos na Rússia no século XIX, onde foi lançado o embrião do socialismo, né? E que se viu na posteridade. E a relação dele com Memórias do Subsolo e com esse Palácio de Cristal. Esse Palácio de Cristal que é citado no livro e que acho que tem muita correlação com essa filosofia, entre outras que ele quer, defender nesse livro. Queria que você falasse um pouquinho disso. pois é, então acho que um dos grandes pontos nefrálgicos para esse homem do subsolo é que ele duvida da possibilidade da sociedade humana trazer uma paz, uma felicidade para todos os seus indivíduos. Então ele vê um momento, talvez aí século XIX, muita euforia. O homem ele está conseguindo, através daquelas conquistas científicas, conquistas das técnicas, capaz de mudar a atmosfera ao redor, os produtos que estão sendo colocados, linhas de trem, coisas inimagináveis há séculos atrás. As mudanças na sociedade estão vindo de uma maneira muito rápida. E todo mundo acredita que, se você continuar sendo guiado pelo império da razão, aquilo necessariamente vai levar toda a humanidade para uma nova era de ouro. E intrinsecamente ele nunca compra essa proposta. O que fazer? Um pouco disso. O que fazer? Ele vai tentar questionar ali através de um romance, mas como a Rússia sairia daquela situação de praticamente uma servidão feudal para virar uma potência no próximo século, desde que fosse orientada por homens certos, homens tecnocratas que tivessem aquele conhecimento racional e impessoal, e seguindo esses passos, necessariamente os russos chegariam a ser uma grande potência mundial. É engraçado porque tem um dos primeiros livros de Ulyanov, Ivan Ulyanov, mais conhecido vulgarmente como Lenin, é O que Fazer. Ele vai fazer como são as estratégias que você teria para E ele bebe a muito desse tomada do livro, né? poder. Ele, de uma maneira ou de outra, ele também utiliza-se até, assim, esse O que Fazer é um livro tão importante que Lenin, para você, de uma maneira ou de outra, já fazer uma associação direta, ele pega o mesmo título. Então ele bota o mesmo título dele. Bom, claro que o elemento primordial não vai ser o idêntico, mas vão ser homens tentando demonstrar o caminho que uma sociedade deve necessariamente seguir. Vão trazer ali, pronto, como se fosse uma ordem de serviços. E o homem do subsolo, ele não acredita nisso. E aí tem, acho que são embates mentais bem fortes nele, né? Ele diz até assim: mesmo que alguém me diga que isso é extremamente bom para mim, vai ser extremamente proveitoso, só porque esperam que eu queira o bem, eu vou fazer o mal. Então, para ele é muito mais importante a ideia do livre-arbítrio, da necessidade dele ser o senhor e responsável por suas ações, do que virar mais ou menos um joguete ou uma tecla de um piano dentro de uma organização social que é alheia a ele. Então, e nesse aspecto, aí, depois a gente vai fazer uma ponte maior, eu acho isso aí é primordial até para o amadurecimento do pensamento do próprio Dostoiévski. Talvez aqui a gente vai, já no próximo tópico, explorar um pouquinho isso. Mas aí, então, o embate é mais ou menos isso, né? O Palácio de Cristal seria um palácio com o nome já diz de cristal, ele é espelhado, ele é vidro, e você consegue ver a estrutura toda dele, é uma coisa fascinante.
Acho que era na Esse Feira de Ciência de Londres, né, é que em você Londres, cita. ele foi construído em Londres. É como uma ode à ciência, É, e né, é e à isso. razão. E como, na verdade, todo mundo vai olhar e vai dizer: "Olha, quando as coisas estiverem totalmente equilibradas, quando as coisas estiverem completamente harmônicas, quando as coisas estiverem completamente proporcionais, olha só como é que vai ser o nosso destino". E aquela coisa ali transparente, translúcida, todo mundo vendo ali, todo mundo àquele redor, inspirador. E o homem do subsolo, ele olha e fala: "Ah, no fundo, no fundo, nós ainda somos humanos. No Isso. fundo, a nossa natureza não é uma natureza fácil. No fundo", aí ele vai volta para o início do livro: "Eu sou mal". Pois é, ele contesta, eu acho que esse é uma das as grandes entre outras questões, né, Hum. como você já antecipou, ele é existencialista antes de Sartre e psicanalista antes de Freud. Sim. Ele é Dostoiévski, né, tipo, não precisa também mais nenhum tipo de predicado. O adjetivo maior já é esse. Mas então, dando continuidade aqui, eu acho muito interessante essa relação, E porque só o último detalhe também, sim, o último, mas não menos importante, ele é quem mais bem descreve o niilismo, é, até mesmo do que o próprio Nietzsche. Porque ele vai falar: "Olha, só entendi pra valer o niilismo depois que eu vi sobre a lente de Dostoiévski. O que Nietzsche falava era uma coisa aqui, outra ali, mas eu tinha mais ou menos as partes, mas não conseguia ter aquela visão geral. A partir do momento que eu me deparo com os personagens do Dostoiévski, era isso que Nietzsche queria dizer". e isso é sensacional no escritor, quando você vê que aquele escritor consegue entrar fundo, mas ele consegue dialogar com você. Ele consegue te explicar uma coisa que parecia ser tão difícil. Porque ele tem essa coisa também teatral, mas visceral, né. Você sente ele. Eu não sei, você tem essa percepção que Dostoiévski pega a gente pela mão. Então ele arrasta a gente também por esse sofrimento no livro, arrasta a gente por aquelas vivências. Então existe um conhecimento que a gente aufere, digamos assim, que é diferente de alguns outros escritores, que parece que a gente aufere não só pelo plano racional, mas por outros sentidos e podemos compreender melhor. Você concorda? Concordo. Uma das teses que eu tenho sobre Dostoiévski é exatamente essa. Quase todo o livro dele vai tratar do mesmo tema, mas a gente até acha até que está se antecipando mais ou menos para esse livro dentro da estrutura da obra de Dostoiévski. Eu acho que Dostoiévski ele tem um tema central, ele tem um leitmotiv, ele tem uma dianoia. Então ele tem uma maneira de conceber as histórias, todas as maneiras de conceber a história dele vem de um determinado personagem em crise, um determinado personagem caído, um determinado personagem perdido, e você vai acompanhar aquela jornada do personagem até ou a sua própria redenção ou muito próximo da sua redenção. Mas para que você tenha a interação e a dimensão disso, ele escreve de uma maneira tão sensacional que você também sofre as agruras do próprio É personagem. verdade. Então ele vai passando e você vai sofrendo. E as escolhas que ele vai colocando, ele vai transformando aquelas coisas tão tentadoras que você também faria as mesmas escolhas que ele. Por exemplo, Raskolnikov. Você lê Raskolnikov, você se convence do que Raskolnikov vai Completamente, dizer. nossa. Aí a gente já está falando de Crime e Castigo. Mas enfim, você vai seguindo aqueles mesmos passos. E ao final, quando o personagem é capaz de voltar à tona, se redimir, essa sensação também fica um pouco com a gente. Porque a gente participou dessa via crucis em todas as etapas. Então é uma técnica que vai muito mais até da técnica literária, é uma técnica quase como se fosse terapêutica, eu poderia dizer. Tem um processo Ele tem terapêutico em isso. Dostoiévski. Ele tem, eu me lembro quando eu li pela primeira vez Os Irmãos Karamazov, eu fiquei eu queria acabar eu estava para acabar o livro, mas eu não tinha vontade de acabar o livro. É como se aqueles homens todos fossem tão próximos a mim, enfim. Então, Bruno, é um apanhado de coisas para se falar de Dostoiévski, é tanta coisa que parece que estamos juntando um popurrí disso e daquilo, mas tudo isso está dentro de Dostoiévski, né. E na verdade Dostoiévski serviu como um polo aglutinador que depois foi espalhado por grandes autores que desenvolveram esses temas. Mas dando continuidade, assim, a às perguntas, eu tenho outra pergunta para te fazer. Esse livro é uma novela, né, que se estrutura como uma confissão que se constrói na expectativa da palavra do outro. O tempo inteiro ele tem um outro pressuposto, né. E aqui cabe a indagação: para o homem do subsolo, o ser é em si e não para o outro, ou é na medida da convivência com os demais? Aqui, assim, eu quero que você responda essa pergunta, mas, queria lembrar também que a gente conversou antes, né, conversando sobre esse livro, que, o Memórias do Subsolo também está num filme,
super famoso, que é É Taxi Driver, né. Taxi Na verdade, Driver. Taxi Driver é inspirado Travis de Taxi Driver e a Iris, né, que é a Judy Foster, é o equivalente à Lisa. E por consequência imediata, o próprio Coringa, que é inspirado em Taxi Driver, também vai beber da mesma do Memórias do Subsolo. Enfim, vamos nessa. Acho que o homem do subsolo, em alguma medida, ele acredita que é autossuficiente, que é um dos grandes erros dele. Porque você só existe a partir do outro, mas ele não tem a convicção de que essa é a forma adequada do ser humano viver a sua própria vida. Ele acha que ele está alheio dessa convivência e dessa comunidade humana. Então, boa parte desses perrengues que vão ser descritos, são descritos porque ele vê o outro muito mais como um processo de colisão, uma ideia de um confronto. Tem um caso de que um oficial muito mais alto do que ele foi foi passar ao lado dele e aí acabou deslocando. Ele era pequeno, deslocou para o lado, uma coisa insignificante. Ele fica rememorando aquele evento durante meses e meses, ele fica se preparando para ter aquele confronto final, fica criando coragem para não dar passada e para fazer o encontrão. E finalmente, quando ele dá um encontrão com esse oficial, o oficial não percebe, vai adiante. Então, assim, ele esperou um determinado momento para uma relação com o outro dar um sentido na vida dele, quando na verdade ninguém mais ligava para a própria ação desse homem do subsolo. Então ele acha que ele se basta, mas na verdade ele não se basta. Tem até uma luzinha ali no fim do túnel quando ele desenvolve e começa a florescer a única relação verdadeira e genuinamente humana que a gente conhece no livro, que é com a prostituta Lisa. Mas também ali ele perde o time, perde a oportunidade de poder escapar e de uma forma ou de outra, ele perde aquela chave de saída do subsolo. Então o homem do subsolo é muito o homem do subsolo, porque ele acredita que ele mesmo é suficiente, ele está em si mesmado e ele não dá a oportunidade de se perceber na medida em que você é transformado e autoerado pelo convívio de todas as demais pessoas. Acho que é mais ou menos isso. Em Taxi Driver tem aquela cena famosa que ele olha para o espelho, Robert De Niro, no personagem, olha para o espelho e aponta a arma e diz que, né, se não me engano, "Quem é você? O que está olhando?", né, assim, esse jogo para o espelho, esse eu e outro que, que é um ardil que foi usado. E essa frase, inclusive, para quem não sabe, ele inventou na hora, foi um improviso do autor, né, não estava no script. E ficou muito dostoiévskiano esse momento. Mas aqui, ó, só, trazendo um pouquinho mais de provocação, ele acha que ele subsiste sozinho, mas o tempo inteiro, se eu não escrevo, mas eu não falo com o outro, mas ele está escrevendo para ser lido. Ele não quer, ele, reage ao mundo, mas ele mesmo assim ele sai. Ele sabe que ele vai ser mal recebido, mas ele vai. Existe uma fricção ali, que é, em certo modo, compreendida em algum aspecto na psique dele, que é, eu preciso do outro sim, até como esse próprio trombão que ele quer dar nesse oficial, né. A gente se coloca muito da ideia da comparação, eu sou mais inteligente que todos os demais. Na escola que eu frequentava, os outros alunos eram todos meio ou burro, ou desinteressantes, ou eram pessoas mais supérfluas, pessoas que não tinham alguma coisa a mais a acrescentar. Então ele se vê em um determinado pedestal e acha que ninguém é digno de estar no mesmo patamar que ele. Talvez seja até uma forma assim psicanalítica de uma autoproteção, né? Faz aquele tipo de redoma, afasta os outros porque acha que ninguém é capaz de enxergar aquela verdadeira preciosidade que ele é. Tem uma espécie de um ego com a maturação menos desenvolvida do que deveria ser, Sim. do que esperaria-se dele, né. Mas eu acho que essas ambiguidades são consequência dessa maturação imperfeita e também trazem à tona essa dúvida do que de fato ele quer. Então, às vezes ele tem uma reação e depois volta no sentido contrário e retorna para aquilo. Tem um pouco ali daquela autossabotagem que ele faz, um pouco do masoquismo. Eu acho que ele tem um prazer imensurável em ser um estraga-prazeres. Então você tem uma situação, estão todos os amigos ali reunidos, estão um ambiente legal, uma coisa agradável, ele vai lá e faz só aquilo ali para espizinhar, ele
gosta de se tornar ali para causar, para que todo mundo ali ao redor e todo mundo se sinta mal. Então é como se ele quisesse contagiar todas as pessoas ao redor, aquele mau humor que é um humor intrínseco a ele. Sim. Então ele de fato é uma pessoa detestável e ele quer que todo mundo que esteja nas proximidades dele se torne detestável. É uma característica desse homem do subsolo e por isso até eu acho que é um tipo tão exótico que muita gente se deparou para estudar mais a fundo. Trazer todo mundo para o inferno, para ter companhia. Pois é, né, fica assim, conhecer mas ao mesmo tempo você não sabe se exatamente ele sempre acha que no final ele é capaz de redimir todo mundo, salvar todo mundo, e que se as pessoas seguirem aqui os passos, tem uma passagem que ele pensa que iria escrever uma carta para esse oficial que o empurrou, e aí quando o pessoal o oficial lesse a carta, ele ia se dar conta de quão majestoso é esse homem do subsolo, aí voltaria para pedir desculpas e os 2 chorariam e se tornariam melhores amigos. Então, assim, são aqueles sonhos, aquelas ilusões incoerentes, impertinentes, é muito difícil você ter um diagnóstico preciso. É. Ali, o homem do subsolo tem vários daqueles CID, né, se for hoje em dia for algum tipo de consulta, É. volta ali pelo menos com uma farmácia de medicamentos ali, bipolar, depressão, ansiolítico, mas enfim. O homem do subsolo atualmente ia consumir muita tarja preta. Mas por fim, Bruno, você já mencionou aqui, mas vamos lá, esse personagem, o do homem do subsolo, é uma espécie de um protótipo, um personagem seminal que vai ser desenvolvido posteriormente nas obras, porque esse é um livro que é um ponto de virada de Dostoiévski, né? Ponto de virada para as grandes obras dele. Então, esse personagem é também um personagem seminal, um protótipo para outros personagens que ele vai desenvolver. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que você é um conhecedor bom da obra toda de Dostoiévski, sobre desses grandes livros. Cara, no dia que eu acreditar em metade desses elogios, que eu acho que se eu fosse realmente merecedor de tal ponto, eu vou ficar insuportável. Ainda bem que eu Você sei que é muito mais generosidade do que, de deixe de fato, a capa. coisa, deixe de coisa. Vamos lá, vamos tentar descrever ali dentro do contexto das obras de Dostoiévski, onde é que mais ou menos a gente poderia situar esse homem do subsolo. Vamos pegar aqui, vamos começar do início. Então a gente vai pegar aqui Gente Pobre. Gente Pobre é o primeiro romance de Dostoiévski. E é um romance que acaba resultando em um grande sucesso. Ele vira uma celebridade dentro daquele círculo moscovita. As pessoas ficam empolgadas com a direção que vai tomar a escrita de Dostoiévski. E é basicamente uma história em que você tem uma costureirinha e você tem um senhor que recebe um tipo de pensão e o amor dele seria, a relação dele seria uma relação impossível, porque dado como é feita a conjugação de forças da sociedade russa, eles não vão poder ficar juntos. Então, nesse romance, faz relativamente sucesso, o uma é muito mais um resultado e um produto do meio. Então, a sociedade, de uma certa forma ou de outra, impõe, de uma maneira inapelável, a sua vontade e os homens ficam apenas ali joguetes. E aí você tem ali mais uns 2 ou 3 romances, Sonho de um Homem Ridículo, ali uma pequena novela, você vai ter ali aquele, O Eterno Marido, alguns outros romances que você não tem um desenvolvimento muito maior. Dostoiévski ainda está ali naquele naquele espectro de que acha que o homem é muito mais um produto de um determinado tipo de sociedade, quase acreditando o que o homem do subsolo ele desacredita, de que se a sociedade caminhar de uma maneira adequada e correta, o resultado final é que todos os membros daquela sociedade também vão alcançar aquele tipo de felicidade. Então, Dostoiévski, particularmente, ele está meio que comprando essa ideia. Chega nessa segunda etapa, ele já tá com, aí eu acho que ele já tem uma consciência filosófica maior. Ele percebe que não cabe ao homem ser apenas uma tecla de um piano, ser apenas uma consequência daquele meio social. O homem é o senhor único e exclusivo de todas as suas ações. Então, o homem do subsolo é o primeiro personagem dele que de fato tem um livre-arbítrio. Ele é mau. Ele fala na segunda frase: eu sou mau. Ele é mau. Não é uma culpa da sociedade. Ele não foi vitimizado. Ele não era um oprimido. Ele é mau. A natureza dele é mau. Então, Dostoiévski ele reconhece esse aspecto dentro da Teodicea, que o mal está presente dentro do homem. Sim. Eu acho que isso faz uma grande separação. Porque a partir do momento que ele percebe que o mal está presente dentro do homem, todos os outros romances dele vão buscar como é que você vai redimir esse homem dessa maldade. Como esse homem é um homem mau, como esse homem tem uma crise, o Raskolnikov, com todos aqueles problemas dos outros personagens dele.
que são personagens extremamente complexos, porque tem uma parte deles que eles não aceitam e gostariam de mudar, mas todos eles começam a caminhar no sentido da direção de que vão ser as escolhas deles, as ações dele, a maneira como eles se portam, que podem fazer com que eles, ao final, consigam a consagração. E os personagens deles não vão ser mais meros telespectadores das forças que impõem dentro de um determinado tipo de sociedade. Então, por isso eu acho que esse romance é extremamente importante. E aí, ele vai seguir nessa linha com personagens que são personagens que vão se repetindo. Muito difícil você ver um grande romance de Dostoiévski se você não tem uma prostituta. Sempre tem a Lissônia, uma outra personagem que vai fazer um pouco dessa figura feminina. Porque subjaz dentro de Dostoiévski a ideia de que você só consegue se redimir através de um grande sacrifício, através de uma grande punição, através de uma grande penitência. O Crime e Castigo, ele já Sim. coloca isso de uma bandeja maior, que talvez seja o maior romance dele, mas é. Assim, você precisa ir ao fundo do poço, você precisa aceitar aquela maldade a praticar aquele ato, você precisa absorver isso, você precisa se arrepender profundamente disso, você precisa espiar essa culpa e, ao final das contas, você paga a sua penitência e você retorna. É quase se você pegasse ali um processo até, um paradigma, uma confissão. Você vai para o padre, você admite o seu pecado, você se arrepende profundamente daquilo, você tem a penitência, você paga a penitência e depois você pode voltar ao convívio entre os outros homens. Então é como se você só pode retornar. O homem é um ser caído. O homem foi expulso do paraíso. O homem só pode voltar ao paraíso quando ele se dá conta de que ele pagou aquele último pecado, aquele último pedaço de papel. Então, a obra toda de Dostoiévski, ele vai tratar sobre esse tipo de elemento, sobre esse tipo de perspectiva. Uma Sobre via essa crucis, né? uma via cruz que a gente vai acompanhar e, no final das contas, eu acho que você vai ter uma fé renovada, porque ele percebe que, por piores que sejam as condições, a salvação sempre é possível. Essa graça, essa salvação é possível, diferentemente do inferno de Dante. Sim. Você já está ali condenado para toda a eternidade, e Dostoiévski, ele sempre, o pior que seja, ele sempre deixa essa porta, essa alternativazinha, com exceção do Homem do Subsolo, que eu acho que é por isso também que não é um romance de primeira prateleira. Ele já estava tateando a resposta, mas acho que ele não tinha convicção de que com o encontro do outro, e se ele de fato aceitasse Lisa, se de fato eles virassem as costas para tudo mais ao redor, e através da reunião deles, ambos estariam salvos. Então sempre tem essa figura do masculino e do feminino, como se Adão e Eva, de uma maneira ou de outra, eles voltassem a se unir para terem direito a voltarem a habitar o Éden. Então, eu acho que é uma maneira de você enxergar Dostoiévski. Dostoiévski é igual a Nestor, né? Tem mil e uma maneiras de você abordá-lo. Eu só estou propondo mais uma. É Mas é a maneira verdade. como eu gosto e enxergo. Ele trabalha bem essas polaridades, né? E assim, a luz e a sombra dentro de cada um. Muito, né? Por É, isso que é essa brincadeira que eu fiz no início, porque essa ideia de encontrar os seus lados internos, né? Ele vai passando uma via crucis para até que você chegue a esse processo de transcendência ou de redenção humana. É é uma muito bom. aceitação, né? Uma aceitação, é uma evolução, você tem que ter uma renúncia, você tem um sacrifício. É como se fosse uma jornada do herói de Dostoiévski, que tem todos É. aqueles passos ali que vão ser reapresentados e reformulados nos outros romances. Eu estava falando exatamente disso, a ideia do homem, do bem e do mal. Aí eu lembrei daquela frase de Solzhenitsyn, né, que ele tem Arquipélago Gula, que ele vai dizer que o bem e o mal estão presentes dentro do coração humano. São as linhas que são traçadas dentro do coração. Então, para você extirpar o mal do homem, você deveria cortar o próprio coração. E quem seria capaz de anular o próprio coração, né? Então, é nessa dúvida. Então, ele vê o mal como algo nosso. Ele não vê o mal como algo externo. Sim. Como assim, ah, minha vida é ruim porque esses extremistas, ou esses agentes externos, ou esses alienígenas, você sempre transfere aquela culpa para o outro. Não é a Sim. maneira como Dostoiévski enxerga o mundo. Dentro da Teodiceia de Dostoiévski, ele enxerga primeiramente a fonte dos erros da maldade, é ele mesmo. E muito posteriormente, quando ele fizer por merecer, ele vai se poder se curar desses sentimentos. Só depende dele. Muito bom. Muito Muito bom, bom. muito Santo Agostinho, né, a ideia de Santo Muito Agostinho bom. também, é Confissões de Santo Agostinho, que ele rouba a pera, no segundo livro de Confissões. Ele: "Por que eu roubei essa pera? Meu pai tem muita pera, eu não estou com fome, eu só roubei a pera porque estava no vizinho". Aí Santo Agostinho, ele percebe: "Eu roubei a pera é porque eu sou um ser caído, porque eu sou uma pessoa má". E a vida inteira ele vai investigar a razão do homem de querer fazer esse pequeno gesto, que é um gesto quase como se fosse
uma desobediência para uma ordem maior. Então, assim, as coisas do Dostoiévski sempre são grandiosas. Sim. Sempre são nesse aspecto, né? O homem tem que voltar àquela ordem natural, o homem tem que abandonar aquela razão e aquela vaidade, achando que é capaz de moldar todo o futuro da humanidade e se perceber como homem, ver seu lugar como homem e, a partir dali, fazer sua felicidade dentro da dimensão humana, se aceitando do jeito que é, com o seu bem, com o seu mal, sua parte animal, sua parte racional, todos procurando o retorno dessa fragmentação de volta para a unidade. Então, Sim, o romance de Dostoiévski é essa tentativa de retornar para a unidade. é um caminho de ascensão, né. Amém. Ascensão pelo humano, pelo corpo, pela razão, pelo psiquismo, por tudo imbricado que é no ser humano. Mas excelente, Bruno, adorei esse final, essa, conclusão. Mas para o nosso grand finale, como nós sempre acabamos aqui esse podcast com uma frase do livro, que a gente quase não usou o livro hoje, né. Qual a sua frase, Bruno? É isso aí, vamos com os oferecimentos de Maria Luísa. Então a frase vai ser essa: creio nisto, respondo por isto, pois, segundo parece, toda obra humana realmente consiste apenas em que o homem, a cada momento, demonstra a si mesmo que é um homem e não uma tecla.